Olá pessoal, meu nome é Alexandre Augusto, eu sou mestrando do PPGEP, da UFSC, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou integrante do LGA, Laboratório de Gestão e Avaliação Ambiental, coordenado pela professora doutora Lucila Maria de Souza Campos. E hoje eu vou estar ministrando a pesquisa sobre logística enxuta como ferramenta para a implementação da economia circular na cadeia de suprimentos. A área é a cadeia de suprimentos e a sub-área é a gestão da cadeia de suprimentos. Vamos lá. Os autores são Alexandre, Natan, Paulo e a coordenadora, a professora doutora Lucila Maria, todos da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vamos para a contextualização da pesquisa. Basicamente, o surgimento de cadeias de suprimentos globais, ele aumentou a quantidade de transporte e logística ocorrendo dentro da economia de consumo. Ao passo em que também cresceram os impactos ambientais associados a todas essas atividades descritas. Então, essas mudanças nas cadeias de suprimentos, elas estão intrinsecamente ligadas ao modelo linear de consumo dos recursos, que a gente chama de take, make, dispose, ou do padrão de produzir, consumir, descartar, dependendo do autor, e que esse padrão esgota o capital natural, gera resíduos e polui o meio ambiente. Vamos para o próximo. Genovese e outros, eles destacam que as organizações elas são cada vez mais responsabilizadas pelo desempenho ambiental, tornando assim, como a gente observa, a maior influência de práticas sustentáveis nas cadeias de suprimentos. Então, quando a gente pensa em visão holística do produto na cadeia de suprimentos, é fundamental estabelecer sistemas de produção mais sustentáveis, baseados no reuso, na remanufatura de materiais, para diminuir o uso de recursos naturais e os impactos também atrelados à produção desses novos bens. Então, a economia circular ela vai considerar esses fatores, que podem reduzir desperdício, monitorar com maior detalhe o consumo dos recursos, e vai diminuir a necessidade de extração de matéria-prima com reutilização de materiais já existentes, repensando como os produtos funcionam em ciclos fechados, a ideia dos closed loops. Enquanto, por outro lado, a logística enxuta utiliza os princípios do pensamento enxuto, do Lean, para reduzir ou eliminar o fluxo de atividades logísticas que não agregam valor. É sempre trabalhando com a questão do valor para reduzir desperdícios e atingir eficiência e a otimização dos benefícios econômicos. Então, a economia circular e a logística elas são conceitos que se complementam na produção de resultados eficientes, segundo Nadema e outros, e redução dos desperdícios com ganho econômico, mesmo apresentando enfoques diferentes. No entanto, a literatura, ela investigando os dois conceitos simultaneamente, ela ainda escassa e representa assim uma lacuna de produção. Dessa forma, o nosso objetivo geral foi identificar como os princípios da logística enxuta podem contribuir para a implementação das práticas da economia circular na cadeia de suprimentos. O método basicamente foi uma revisão de literatura, segundo Treffield, Denier e Smart. Foi feito um protocolo de pesquisa e todo um passo a passo do método. Então, basicamente, como a gente consegue ver em algumas figuras depois, foram criadas duas questões de revisão. A primeira, quais princípios sustentáveis de logística enxuta na cadeia de suprimentos, e a segunda questão de revisão, como os princípios de logística enxuta podem contribuir para a implementação das práticas de economia circular na cadeia de suprimentos. Claro, todo o passo a passo ele está no artigo, bem fundamentado, mas basicamente, de modo geral, teve uma localização dos estudos, com os parâmetros para busca, então todas as partes dos constructos, Lean Logistics, Circular Economy e a junção dos dois, as palavras-chave e as strings geradas para serem utilizadas nas duas bases de dados que foram utilizadas, que foram o Scopus e o Web of Science, sem delimitação temporal e também com toda a análise dos artigos. A seleção dos documentos foi dada, como eu falei, nas duas bases de dados, seguindo primeiro a busca nas bases de dados, o número dos artigos está ali, 435 na Scopus e 4 na Web of Science, e esses artigos foram filtrados, primeiro com a leitura de título, resumo, palavras-chave, depois leitura da introdução e conclusão, e depois leitura integral do artigo, chegando assim no nosso portfólio final, que foram 13 artigos no final. Próximo.
Agora, sobre os princípios sustentáveis da logística enxuta na cadeia de suprimentos. De acordo, quando a gente vê a Agenda 2030 voltada para a sustentabilidade, pode-se destacar que o setor logística é um importante agente nas organizações junto à elaboração e desenvolvimento de estratégias sustentáveis. Mas, de mesmo modo, a logística enxuta, pelo seu objetivo de redução de desperdício, ela contribui positivamente para alavancar e implementar essas ações concretas que são relevantes, alinhadas aos princípios estabelecidos na Agenda 2030. Então, é possível notar que a logística enxuta e sustentável ela tem sido empregada independentemente pelas corporações. E as iniciativas Lean dentro da logística sustentável combinadas também podem exercer um efeito positivo sobre o desempenho organizacional, também gerando resultados sustentáveis. E vamos para o próximo. As atividades promovidas pela logística, elas possuem esse reflexo simultaneamente positivo e negativo à sociedade. Então, enquanto eu tenho vantagens econômicas, sociais, respostas positivas às iniciativas de vários países, em contrapartida eu tenho repercussões negativas para o meio ambiente, como emissões de CO2, resultantes de transporte de materiais, e entre outras, são questões a serem discutidas pelo setor logístico. Então, vamos passar aqui. O enfoque ele tem se voltado para integrar estratégias sustentáveis com o intuito de minimizar o impacto sobre o meio ambiente e também aperfeiçoar a sua performance. Por outro lado, mencionar logística pode-se evidenciar que possui como objetivo eliminar os desperdícios, racionalizar custos e promover ao máximo a perfeição, visando a clara obtenção de transferência de valor e a geração do mais alto valor, que são os princípios do Lean. Então, nesse sentido, a logística enxuta ela apoia os princípios sustentáveis da cadeia de suprimentos, se preocupando com questões de desperdícios sistêmicos e beneficiando também toda a organização. Principalmente oferecendo ao cliente uma maior satisfação em se obter produtos que se preocupam com fatores ambientais, econômicos e sociais. Vamos para o próximo. Agora, os princípios da logística enxuta e suas contribuições para a implementação das práticas da economia circular na cadeia de suprimentos. As estatísticas obtidas em níveis de emissão de dióxido de carbono, pegando estatísticas como, por exemplo, a Agência de Energia Internacional, a emissão de dióxido de carbono, CO2, proveniente de operações de transporte estreitamente associadas ao setor logístico, ela é praticamente 1/3 dos níveis da emissão de dióxido de carbono de uma operação logística total. E além disso, o efeito ecológico da gerência logística dentro da cadeia de suprimentos, decorrente da utilização de áreas para transporte, armazenagem, consumo de combustível, criação de resíduos e ocorrência de perdas e desperdícios, eles geram esses malefícios ao meio ambiente. Então, em detrimento do tempo, nós estabelecemos uma inter-relação entre a economia circular e o Lean, os princípios do Lean com a economia circular, para comparar, para analisar, no caso, hora em estudo, os elementos de desperdício e valor no contexto da logística Lean e da economia circular. Porque, em alternativa, a abordagem para a economia circular está centralizada na redução dos desperdícios através da reciclagem e das fontes de resíduo, por exemplo. Para finalizar, em detrimento do tempo, a nossa conclusão foi que notou-se que as premissas da logística enxuta pautadas na redução de desperdício e geração de valor, elas podem ser vistas assim como ferramentas fundamentais para a implementação de práticas que vão priorizar esse modelo econômico circular. Muito obrigado.